Agora, mudando um pouco de assunto, também no destaque internacional, o primeiro turno das eleições na Argentina acontece amanhã. Para ser eleito, o vencedor precisa de 45% dos votos ou 40% com uma vantagem de 10 pontos sobre o segundo candidato mais votado. E para falar sobre as eleições, então, que acontecem na Argentina, vamos então acionar nosso editor de internacional, direto, então, de Buenos Aires, Marcelo Favalli, com os seus destaques. Favalli, muito boa tarde para você. Boa tarde, Soraya. Boa tarde a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. 5 horas e 31 minutos, se eu não me engano, é em Brasília, porque é o mesmo horário aqui na capital argentina. Não há diferença entre a capital brasileira e a capital argentina, então a gente acompanha em tempo real, realmente, cada minuto aqui dessa uma eleição muito disputada. E não dá para dizer que é uma eleição polarizada. Não são apenas ali 2 candidatos que estão liderando por enquanto. São 3. Javier Milei continua mais bem pontuado nas pesquisas de intenção de voto, seguido pelo candidato do governo, Sérgio Massa, e corre por fora na terceira colocação, ainda com chances de ir para um provável segundo turno, Patrícia Bullrich, que representa, vamos dizer assim, a direita mais tradicional da Argentina, ela que foi secretária ou ministra da Segurança do antigo governo de Maurício Macri, e o Sérgio Massa é o atual ministro da Fazenda. O principal personagem, sem nenhuma sombra de dúvida, desta campanha é o Javier Milei. Ele dispara aí, está com 34% das intenções de voto, ganhou as manchetes de mundo afora com um jeito extravagante, uma maneira muito diferente de fazer política. Tem claro que todo mundo está dizendo que vai tirar a Argentina aqui de um buraco financeiro que levou o país a sofrer uma inflação de 124% nos últimos 12 meses. E claro que ele diz que vai enxugar a máquina pública, ele faz promessas mais fortes de mudar a maneira como o dinheiro público, segundo ele, vai deixar de ser esvaziado e vai chegar às classes mais necessitadas, menos favorecidas e geração de emprego. Então, por isso, ele atingiu uma massa votante aqui, uma parcela do eleitor que amanhã pode fazer diferença, e já já eu explico por quê. São os jovens, principalmente do sexo masculino, que estão bastante desempregados. Se a gente olhar para todos os números do desemprego, há um destaque entre os homens jovens, né, do sexo masculino. Agora, a partir das últimas horas, Soraya, a gente entrou com um outro item aqui, o imponderável, aquilo que não estava previsto na segunda metade da campanha, que é o seguinte: saiu um boletim novo, mas não é um boletim de intenção de voto e nem um boletim de horário de votação. Eu estou falando do boletim meteorológico. Acabou de se confirmar que amanhã vai ser um domingo chuvoso e de muita chuva. E isso pode afastar parte dos eleitores que não vão querer sair de casa, enfrentar um domingo preguiçoso, nublado, frio, para pegar filas, tomar chuva e votar no seu candidato. E daí, quem que pode vir a ser prejudicado nessa contagem, nesse cenário? O Sérgio Massa e a Patrícia Bullrich, que atraíram eleitores mais velhos, principalmente o Sérgio Massa, que é um herdeiro nessa eleição do peronismo. Ele está falando sobre manter os serviços públicos, o que é muito importante para a continuação do governo. Já o Javier Milei diz que vai privatizar muitas das estatais e vai haver uma grande exoneração do serviço público. Então, enquanto atraiu os jovens, Javier Milei, que são mais engajados, que são mais predispostos a enfrentar um domingo chuvoso porque se engajaram muito nas redes sociais. Por outro lado, esses 2 candidatos, Sérgio Massa e Patrícia Bullrich, que contam muito com o voto dos mais velhos, podem vir sair prejudicados amanhã nesse domingo chuvoso, e isso pode mudar a conta. Você, antes de me chamar, Soraya, falava da perspectiva, né? Aqui a regra eleitoral, 45% aquele que tiver nas urnas apuradas. Se houver um candidato que conquistou 45% dos votos, ele já é eleito no primeiro turno. Ele também pode vir a ser eleito no primeiro turno se ele conquistar 40% dos votos e o segundo colocado tiver até 10 pontos percentuais atrás. Ou seja, se Javier Milei chegar com 40%, Sérgio Massa com 30% e Patrícia Bullrich com menos disso, acaba a disputa no primeiro turno. Se o Javier Milei conquistar 45%, aí não tem conversa, já também termina no primeiro turno.
As pesquisas que foram publicadas até a primeira metade dessa semana não indicam esse cenário, mas também não tinha o boletim de chuva. Então, aqui, pequenos detalhes podem fazer a diferença para amanhã, Soraya. Eu prometo que eu vou estar aqui acompanhando, com ou sem chuva. Com certeza. Portanto, argentinos indo às urnas amanhã, domingo, e o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, direto em loco, acompanhando tudo e trazendo as informações para a gente. Marcelo Favalli, mais uma vez, muito obrigada. Bom trabalho para você por aí. E o governador aqui de São Paulo enalteceu a parceria comercial entre Brasil e Argentina. Às vésperas de escolher, então, o sucessor de Alberto Fernandes, Tarcísio de Freitas torce para que tudo ocorra dentro da normalidade no processo eleitoral. A reportagem é de Daniel Lian. Após a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que uma possível vitória do candidato de extrema-direita, Javier Milei, nas eleições argentinas preocupa o governo brasileiro, o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, espera que o resultado das urnas seja respeitado e que as relações entre os países sejam mantidas em bom tom. Eu acho que a única coisa que nos cabe é acompanhar, né? Tenho certeza que ela vai transcorrer dentro da normalidade e é um país importante, é um grande parceiro comercial do Brasil, é um parceiro importante, um player importante no Mercosul, e a gente torce para que o melhor aconteça para aquele país vizinho. Neste domingo, os argentinos vão às urnas para o primeiro turno das eleições presidenciais, que contam com 3 nomes na liderança. Além do economista Javier Milei, do Liberdade Avança, figuram a conservadora Patrícia Bullrich, da coalizão Juntos pela Mudança, e o atual ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, peronista do União pela Pátria. Durante a campanha, Milei afirmou que pretendia limitar o comércio com o Brasil, que é um de seus maiores parceiros comerciais. Agora são 17h38, vou acionar novamente Christopher Mendonça, agora para falar aí de olho, né, nas eleições argentinas. Queria a sua análise também, a expectativa do que pode acontecer. Você acredita que Milei pode, de fato, sair na frente, pode sair vitorioso? E também uma análise a respeito da até fala, né, do nosso governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, nesse sentido da parceria entre Brasil e Argentina. Bom, é importante, Soraya, a gente relembrar que há pouco tempo houveram aquilo que a gente chama de eleições primárias obrigatórias lá na Argentina. Sim. Imaginava-se, através das pesquisas eleitorais que haviam sido apresentadas, que o Javier Milei ia desidratar, né, de que ele não conseguiria lograr êxito nessa primeira volta, nessa primeira preparação. No entanto, quando foram abertas as urnas, o que nós vimos foi um resultado muito diferente daquilo que as pesquisas eleitorais indicavam. O Javier Milei, que estava sendo cotado para ser o terceiro colocado, foi muito bem avaliado, foi muito bem votado, e uma força peronista, liderada principalmente pelo Sérgio Massa, ela não conquistou um resultado esperado, ela alcançou o seu pior resultado nos últimos anos. É evidente que há muita incerteza por trás da eleição na Argentina, talvez seja uma das eleições mais acirradas, com 3 grupos políticos muito fortes disputando nessas eleições. Evidentemente que o grupo peronista e o grupo macrista, que é representado pela Bullrich, né, eles são grupos mais tradicionais, e que o grupo do Javier Milei já é um pouco mais novo. Ele foi criado exatamente para que o Milei entrasse na política nacional argentina, mas é talvez uma das disputas mais acirradas entre presidenciáveis lá na Argentina. Tudo isso implica necessariamente impactos para o Brasil. Nós sabemos que a Argentina é um país que é um parceiro comercial muito importante para nós, como disse o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O próprio presidente Lula e também o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, se pronunciaram a respeito daquilo que vai acontecer lá na Argentina, e é uma preocupação, inclusive, do partido do presidente, o PT, para aquilo que vai acontecer no próximo dia, né, a partir de amanhã. Houve, inclusive, o envio de pessoas ligadas aí à parte mais de marketing da campanha do Sérgio Massa, e que receberam auxílio do PT na tentativa de resgatar essa liderança do Sérgio Massa. Amanhã vai ser um dia interessante para todos nós analistas políticos, porque vai ser realmente uma das mais importantes eleições da história recente da Argentina. E vamos estar aqui para acompanhar e ver se essa previsão de chuva pode atrapalhar alguma coisa ou não, né?